Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que estamos aqui juntas e juntos. Eu peço que seu Espírito Santo possa estar com cada um de nós para o estudo que vamos ter hoje e que possamos aprender, lembrar de coisas que já também a gente estudou no passado. Obrigada por cada uma das tuas bênçãos. Eu peço tudo no nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje gostaria que a gente possa ter um estudo, mas gostaria que a gente possa conversar sobre o que eu vou apresentar. Então, fiquem à vontade de ligar o microfone. Eu tenho o chat aberto aqui. Mas eu gostaria mesmo que a gente possa conversar sobre o assunto que eu quero falar hoje, porque eu acho que vai ser bom tanto para vocês como para mim também. Então, por favor, fiquem à vontade mesmo e por favor, participem. Minha ideia hoje é que a gente possa repassar alguns assuntos, ou só um assunto, na verdade, que o ancião Parminder falou na acampada que a gente teve no Brasil. Em, Obviamente, por causa do tempo, não vou conseguir abordar todos os assuntos, por isso eu escolhi talvez um assunto ou dois assuntos. Mas antes de começar com minha ideia do estudo, gostaria de perguntar para vocês o que vocês lembram que o ancião Parminder falou na Campa do Brasil. Se vocês tivessem que dar, não sei, títulos, falou sobre Mateus 13. Quais são os assuntos que vocês lembram que o ancião Parminder falou na Campa do Brasil? Ouço vocês. Babi, Uhum. uma das coisas que o Ancião Parminder falou, ele vinha tratando sobre por que o sexo é tão importante, porque Deus colocou o sexo como algo tão importante. Ok. Isso foi mais em São Paulo, né? No centro de São Paulo. Estou falando mais da primeira campal, não essas reuniões locais. Mas sim, o ancião Parminder falou isso no Brasil, mas foi talvez no segundo encontro, se eu não estou errado. É verdade. Falou sobre fornicação e adultério. Eu vou deixar outras pessoas falarem. Ok, fornicação e adultério. Mais alguém? Quais foram os outros assuntos? Teve vários que o ancião Parminder falou. Ninguém? Vou esperar você, gente. Foi o nosso acampal. O que mais falou o ancião Parminder na acampado do Brasil? Ele falou sobre a fornicação e adultério, como falou a Carol. Que outros assuntos ele falou também? Que ele também continua a falar sobre vários dos assuntos que falou no Brasil, na Eslováquia, que foi a última acampado. Mas o ancião Parminder falou de vários assuntos no Brasil. Que mais vocês lembram? Eu vou falar, já que ninguém tá falando. Hoje fala. É, eu lembro que ele falou sobre a diferença entre fornicação e adultério na Bíblia. Ok, sim. Ele também falou sobre a linguagem de João, por que ele fala que é uma fornicação, embora um rei sendo casado estaria cometendo adultério. Uhum. Ele fala também sobre. Agora eu não vou saber se foi no final de semana ou se foi na Campal. Mas ele usou o livro da Angela Saini para mostrar Fue en que acampado. quando a
Bíblia foi escrita, já estava um patriarcado bem estabelecido através do modelo de agricultura, né? Do sistema de Uhum, agricultura. uhum, Acho que é isso que eu lembro que ele falou. ok. Mais alguém? Não pode ser que só a Carol lembre. Tem pessoas aqui que estão presentes aqui hoje que estiveram na campo presencialmente. Mas ninguém então, ok. Um dos assuntos que talvez chamou mais, um dos assuntos, sim, que mais chamou minha atenção foi talvez certas declarações que o ancião Parminder fez sobre o papado. Alguém lembra o que ele falou sobre o papado? E por que talvez chamaria minha atenção? Talvez estou falando mais pessoalmente, né? Mas eu acho que foi a primeira vez que o ancião Parminder falou diretamente sobre o papado e dando a opinião que ele tem sobre isso, ou conhecimento. Gabriel? Eu lembro bem, ele disse que o papado já estava, não para usar essa expressão, estava no lado certo da história já há bastante tempo. Aí alguém pediu para marcar exatamente um ano, não sei se foi a Lara Lisa, algo assim, e Foi a dizer Lara. se ele deu essa resposta, mas diz assim, um tempo considerável, muito mais do que a gente talvez tenha pensado. Obrigada, isso mesmo. Carol? É, e quando ele fala assim que o papado tá do lado certo, ou que o papado não é ruim, e depois ele esclareceu, né, o que ele queria dizer com isso. É que hoje o papado não tem um papel relevante na profecia. É isso que significa. Não, ele não estava mencionando questão de contrafação, esses estudos que foram feitos pela TES, mas que não está desempenhando um papel importante na profecia para nós. Isso Relevante. mesmo. Uhum. Obrigada. E só para adicionar o que vocês falaram, quando o ancião Parminder também fala do papado, fala que o que mudou da nossa visão da Apocalipse 17 é que o Rei do Norte não é mais o papado. Então, relacionando isso com o que falou a Carol sobre o lado profético do papado, que já agora no presente já não tem mais importância desde o lado profético, como falei. Em, eu acho que tem mais assuntos, mas vamos deixar por aqui. O assunto que eu quero falar hoje é sobre o primeiro que falou a Carol, que é a fornicação e o adultério. O ancião Parmindo já tem falado sobre o adultério, já acho que foi o ano passado que ele começou a falar sobre isso, que foi na capital da África do Sul. E ele começou a dar definições sobre adultério e começou a ir na Bíblia para ver a definição do adultério. E também, obviamente, falando sobre a fornicação, porque sabemos que. ¿Por que a gente está estudando fornicação? Qual é o foco nosso agora? Por que a gente está dando tanto foco agora, importância à fornicação? Isso. Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, verso 2, fala que a mulher comete fornicação com os reis da terra. Então, por isso a gente está dando mais o foco e a gente sabe que o nosso teste é entender o que está acontecendo agora no mundo, a lei dominical e as implicâncias que tem isso. Então, como falei, gostaria que a gente possa fazer um repasso e vou revisar eh, coisas que falou o ancião Parminder sobre esse assunto e também vou adicionar algumas coisas. Vou precisar da ajuda de vocês para ler, então, se vocês puderem pegar suas Bíblias, eu agradeço.
Então, quando o ancião Parminder falou sobre o adultério e a fornicação, ele fez duas distinções ou duas diferenças. Ele foi para o Antigo Testamento e para o Velho Testamento. Então, vamos ir primeiro no Antigo Testamento. E primeiro, no meu caso, eu vou dividir, vou falar primeiro do adultério e depois da fornicação no Antigo e depois também vou fazer o mesmo para falar do no Novo Testamento. Então, quando a gente vai no Antigo Testamento, adultério, imagino, acredito que vocês já sabem que qual era o foco quando se falava de adultério no Antigo Testamento, qual era o foco? Estaba se dirigindo a quem quando se falava do adultério no Antigo Testamento? Tô vendo que alguém Os escreveu no chat. israelitas? Eu, desculpa. Pode falar, pode falar. Eu ia falar que o foco era o homem. Eh, as mulheres, neste caso. Vamos ver por quê. O foco era a mulher. Para isso, a gente usa Éxodo 20, 14 e um verso que foi usado muito foi Levíticos 20, 12. ¿Alguien podría procurar y leer Levíticos 20 y 12, por favor? Eu posso ler? Obrigada. É Levítico 20, verso 12. Isso. Bom, aqui na minha Bíblia diz assim: se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão postos à morte. Eles forjaram confusão. O seu sangue será sobre eles. Você leu o 10, né? É Levítico 20 e 12. Acho que falei alguma coisa errada. Levítico capítulo 20, verso 12. Isso. Então, Levítico 20, verso 12, é isso que eu estou lendo. Ah, ok, perdão. Eu confundi Aqui tá aqui. diferente. Pode ler, Gabriel. Aqui diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse Isso é é Êxodo. Levítico. Ah, então, isso é Êxodo. Qué confusão. Não, é para ler Levíticos 20 e 12. Ah, Você desculpa. leu Éxodo, né, Gabriel? Eu li Êxodo, sim. Ok, não tem problema. Obrigada, Marcos e Gabriel. Então, é Levítico, só para confirmar, Levíticos 20, 10, 12, perdão, já estou confusa também. Na minha versão fala, vou ler o que fala na minha versão, que é muito parecido que fala o Marcos, mas eu quero dar importância a uma palavra. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Então, a palavra que imagino que vocês já sabem que eu quero falar é sobre adultério. Então fala, o homem que cometer adultério com uma mulher de seu próximo deverá morrer. Quando a gente vai para o significado da palavra, o código dessa palavra é Agar, a concordância, né? 5003. Qual é a definição dessa palavra? Fala adúltero, adúltero
cometer adulterio. E tem uma parte importante aqui. Mulher que quebra o matrimônio. Então, perdão. Já vendo a definição da palavra, a definição já está focando na mulher. Não está falando que vai ser o homem que quebra o matrimônio, só está falando da mulher que quebra o matrimônio. Se a gente pensa no contexto histórico e também voltando a falar o que já falou a Carol, a gente sabe que no contexto histórico estávamos num modelo da agricultura, não no modelo da agricultura que a gente faz com as linhas, sino um modelo da agricultura que foi que trouxe o patriarcado. Então, nesse sentido, quando falamos de adulterio, no contexto do Antigo Testamento, a mulher era culpada do adulterio. Não sei se vocês lembram que em um dos estudos, ou acho que foi um acampado, o ancião Parminder, quando fala de este verso, ele coloca quatro situações. Vou colocar aqui. O homem casado mais a mulher casada. Segunda situação, o homem solteiro mais a mulher casada. Terceira, homem solteiro mais a mulher solteira. E o último, o homem casado mais a mulher solteira. Segundo o contexto que a gente leu e pensando que não só temos um modelo de agricultura, sino também temos que lembrar que nesse contexto a mulher era propriedade do homem. Em, gostaria que a gente possa falar se em cada situação a gente tem adultério ou não. Dá para entender o que estou querendo fazer, ou talvez vocês lembram do estudo do ancião Parminder. Tá ok? Ok, obrigada. Então, quando temos o homem casado e a mulher casada, isso é adultério? Sim. Adultério. Ok. Quando o homem é solteiro e a mulher é casada, temos adultério? Alguém, além da Carol? Eu acredito que sim. Quem falou, perdão? Cris? Isso. Ok, sim, Cris é adultério, mas por quê? Ah, eu acho que é porque, de alguma forma, alguém está quebrando o matrimônio. Uhum, mas neste caso, quem estaria quebrando? A mulher é casada e o homem é solteiro? Uhum, A mulher. ok. Vamos falar que sí, que si es adulterio, a mulher é casada, mas na, vamos no terceiro agora. Homem solteiro e mulher solteira. Tem adulterio? Segundo, sempre falando no segundo contexto do Antigo Testamento. Eu Aqui, acho que Gabriel, nesse caso é fornicação. ok. Pode falar, Marcos.
Eu ia falar a mesma coisa. Uhum. Que é fornicação? Sim, porque você disse que a mulher e o homem são solteiros, é esse seu Sim. exemplo? Uhum. Eu acredito que não tem adultério aí. Ok. No tem. No último, homem casado e mulher solteira. É adultério ou não? Acredito que vai ser similar ao caso anterior, porque seria adultério no caso do homem, né? Que é casado. Ok. Mais alguém? Gabriel, você falou que não, mas por quê? Bom, do ponto de vista do Antigo Testamento, porque a mulher não é casada. E isso que importa no, para definir o adultério. Ok. É, sim, mas a gente está vendo que é um relacionamento ilegal, né? Certo, exato, mas eu acho que o Anselmo Parma ainda trouxe o exemplo, né, da prostituição, né, tipo, o homem casado tinha a liberdade eh, de buscar esse relacionamento sem estar cometendo adultério, se era bom ou moralmente louvável, se era fornicação, são outros assuntos, né, mas não se define como adultério, pelo que eu lembro. Ok, mas meu ponto é o porquê não. Além dos exemplos de que a gente possa dar como exemplo da prostituição, por que neste caso o homem sendo casado e a mulher sendo solteira não é adultério? Qual é a causa principal disso que define que não é adultério? Ô, Bárbara, Uhum, pegando o gancho aí do significado da palavra aí que você pôs, onde a mulher que quebra o matrimônio, então se ela é solteira, ela não tá quebrando os votos. uhum. Ok, obrigado, gente. Em, verdade que ela não está quebrando os votos, mas o ponto aqui também é que também a gente tem que lembrar que a mulher é propriedade do homem. Então, quando estou lendo aqui os chats, a Carla falou porque adultério se refere às mulheres apenas. Isso mesmo. O foco está nas mulheres. O que define ou não se foi adultério ou não é a mulher, porque como falou Gabriel, o que importa é talvez o estado civil da mulher. É, que a gente tem que lembrar que aqui, nestes casos, a mulher é propriedade do homem. Do homem. Essa é uma das coisas que a gente tem que lembrar, que a mulher é propriedade do homem e que quem quebra, quando a gente fala de adultério, quem quebra o matrimônio é só a mulher. Até aqui tudo bem? Ok, vou continuar. Então, o modelo do Velho Testamento está construído na conclusão que a culpada é a mulher, pelo rol social que tinha a mulher na sociedade. Agora, a gente poderia falar mais sobre isto, mas eu gostaria de ir agora para a fornicação. Sempre ainda no Antigo Testamento. O ancião Parminda no Brasil, ele falou de quatro, cinco textos.
Quatro textos, perdão. Quando falou da fornicação. Oséias, acho que se escreve assim. Oséias 1:2, capítulo 1, verso 2. Ezequiel, capítulo 16, verso 15. Jeremías, capítulo 1, capítulo 3, verso 1 y Malaquías, capítulo 2, verso 14. Vocês lembram o que ele falou com respeito a estes versos e o assunto da fornicação? Nestes versos, ou falando no Será que Antigo seria. Ai, Testamento. desculpa. Pode falar, pode falar. Será que seria que adultério. Ai, deixa eu ver se eu lembro o raciocínio, perdi. É, adultério seria. Ai, não sei. Um é individual e o outro eu lembro que ele falava sobre. é, Ai, como que fala? Quando. Coletivo? Coletivo. Aí eu acredito que adultério Uhum. seria coletivo e fornicação individual, uma coisa assim que eu me recordo. Por que você acha isso? Lembra por quê? Eu acho que é porque no Velho Testamento, não, tem uma passagem que Jesus também é, fala, quando ele vem, né, na Terra, ele fala, deixa eu ver se eu lembro o que é. Eu acho que ele fala sobre adultério, mas aí eu lembro que o Parmenides traz um raciocínio de que isso seja no coletivo. Ok, sim, isso está em Mateus 5, que a gente vai ver isso quando a gente vai para o Novo Testamento. Mas uma das coisas que você falou sobre o individual e coletivo, voltando para adultério, quando a gente está nesse contexto de Éxodo e Levíticos, Deus está falando, ou os autores, estão falando de o relacionamento de homem e mulher, falando só em linguagem binária, né? Porque é a linguagem que tem na Bíblia. Então, aqui estamos falando de indivíduos. Estamos falando de um homem e uma mulher. Quando a gente vai para a fornicação, podemos ir para um dos versos da Bíblia que eu quero ler com vocês. Alguém poderia ler Oséias, capítulo 1, do verso 1 ao 4, por favor? Oséias, capítulo 1, verso 1 al 4. Oséias 1:2. Pode O ser, sí, princípio, pode ser de verso 1 ao 4, por favor. Sí, ou não sei se mais alguém pode ler, por favor. Eu posso ler Oséias Uhum. 1, versículos 1 ao 4. Isso. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse:
vai, toma uma mulher de prostituições e de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Obrigada. Gabriel, con sus palabras, ¿você poderia resumir esses 4 versos? Sim, aqui o relacionamento, né, matrimonial é feito uma parábola, né, para dar um exemplo o que acontecerá, o que está acontecendo com uma nação toda, né, Uhum. Israel, no caso. Obrigada. Então, eh, a gente pode ir aí nos outros versos e vai ser uma parábola muito parecida, ou também poderíamos chamar de em, um relacionamento simbólico. Relacionamento simbólico. E como falou Gabriel, aqui temos uma nação, que também poderia ser igreja, e tem um relacionamento com quem? Quem seria a outra parte do relacionamento? Deus. Deus. Se podem, eu sei que Gabriel colocou no chat o verso 2, eu vou voltar a ler o verso 2 porque quero fazer um ponto com esse verso. Em, Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Quando, quando eu estava lendo estes versos, na minha versão aparecia na última parte, aparecia porque a terra, vou ler o que tenho aqui melhor. Vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerão serão os filhos da infidelidade, porquanto toda nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Então, quando eu li isso, eu fiquei um pouco confusa, porque nesta versão está falando de adultério, que é diferente da versão que colocou aqui Gabriel. Voltando ao que eu tinha falado antes, quando a gente fala de Éxodo e Levíticos, estamos falando de um relacionamento de um homem e uma mulher real, de um relacionamento real. Mas quando a gente fala de fornicação, é um relacionamento simbólico, que também poderíamos falar que é uma parábola, que é a nação, a igreja, o relacionamento que tem com Deus. Neste caso, está falando de prostituição. Quando a gente tem este contexto de prostituição, sempre está falando de fornicação. E para entender mais sobre isto, eu procurei a definição da palavra, da última palavra que fala aqui, porque a terra se prostituiu, no meu caso aparecia adultério, e procurei prostituição, no inglês também é prostituição, e o código é H 2181. Vou ler para vocês a definição. Em, Fala, raiz primitiva de forte connotação sexual e, portanto, libertina. Cometer adultério.
generalmente por parte da mulher. E depois fala de cometer idolatria, sendo o povo judeu considerado a esposa de Jeová. Então, de novo, fala deste simbolismo de sendo o relacionamento da igreja, o povo de Deus, com Deus. Então, embora pode ser pelas diferentes versões da Bíblia, mas está falando de prostituição e no original é prostituição, só para confirmar isso. E quando a gente vai para a definição dessa palavra, fala cometer idolatria, sendo o povo judeu considerado a esposa de Jeová. Isso para deixar esclarecido. Então, quando a gente vai no Velho Testamento e a gente procura a palavra fornicação, antes disso, eu acho que seria bom se vocês, depois, quando vocês tiverem tempo, podem ir aos outros versos e ler um pouco a história para reforçar mais o conceito de que fornicação está falando sobre um relacionamento simbólico entre a igreja ou nação e Deus. Então, no Velho Testamento, vou colocar aqui, fornicação é igreja e Deus. Sem esquecer que é algo simbólico, não é um relacionamento de duas pessoas na vida real. Vamos continuar. Então, outro ponto importante aqui, quando a gente fala do Velho Testamento, nos pontos que a gente está vendo, a gente vai falar das ações. Eu acho que talvez vocês vão lembrar que o ancião Parminder falou muito sobre isto da diferença entre as ações e os pensamentos. Isso que a gente vai falar mais um pouco agora. Quando a gente vai no Novo Testamento, Jesus começa a falar da lei no coração, eh, começa a ter uma mudança do foco que antes se dava às ações para dar agora importância aos pensamentos. Isso não quer dizer que as ações deixaram de ser importantes, sino que Jesus, perdão, tira o foco das coisas exteriores, do exterior, para falar do interior. E uma das coisas interessantes que, pelo menos para mim, foi interessante em isto de comparar o Velho e o Novo Testamento, es que cuando Ellen de White fala sobre un Nuevo Testamento, ela fala que o Novo Testamento é o Antigo Testamento, ou também falando do Antigo Testamento como o original. Então, temos o Antigo Testamento sendo as ações, acho que escrevi mal. Novo Testamento, vou colocar pensamentos. Eu coloquei o coração porque muitas vezes definimos o coração como sendo os pensamentos. Então, quando Helena de White fala sobre o Novo Testamento sendo o Antigo Testamento original, a gente poderia colocar um Novo Testamento aqui. Pensamentos e coração. E no Brasil alguém tinha sugerido um verso para explicar isto. ¿Alguien lembra?
o verso que foi sugerido para explicar esto de por qué un Nuevo Testamento sería un Antiguo Testamento original? ¿Alguien ligó micrófono y achó? Ok. Foi Gênesis 3:15. ¿Alguien lembra o que fala Gênesis 3:15? Eu porém inimizade entre ti, a tua semente, a semente da serpente, a linhagem da serpente. Isso mesmo. Isso uma das coisas que marca que o Novo Testamento fala sobre o antigo, o original. Isso o Gabriel está falando aqui, o Evangelho eterno. Outra das coisas que a gente pode ver também, se a gente vai a Apocalipse 12:1. ¿Alguien podría leer Apocalipsis 12:1? Por favor. Apocalipse Viu-se 12, um 1. grande sinal no céu. Carol ou Chi, qualquer de vocês duas. Pode ler, Gi. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Obrigada. Então, temos a mulher vestida de sol, acima da cabeça tinha as 12 estrelas e a lua. Alguém lembra o que representava o sol e a lua? A gente O também viu Antigo e o isso Novo ali. Testamento? Isso. O que seria a lua? A lua é o Novo Testamento ou o Velho? O Novo Testamento? Não. Se a gente vai para a natureza, a gente sabe que a lua não tem luz própria, que a luz da lua vem de quê, perdão? De onde vem a luz da lua, que tem a lua? Sol. Do Sol. Perdão? É o sol. Isso. Então, sabemos que a luz da lua vem do sol. Se a gente pensa no sol, é o que está cheio, vou falar de forma bem simples, cheio de luz. Esto sería o evangelio. O evangelio é o Novo Testamento. E a lua vai refletir a luz do Novo Testamento, que sería, a lua neste caso sería o Velho Testamento. Isto já foi falado pela Ancia Terry. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas que, quando começou a falar
dos estudos da lei dominical foi a pessoa que mencionou isto e também no Brasil também o Curtis falou sobre este assunto. Pelas dúvidas, se vocês querem assistir de novo esses estudos, obviamente eles estão falando em outro contexto, o contexto da lei dominical. Eu só trouxe este assunto só para falar de así como o Antiguo Testamento, voltando aqui, o Antigo Testamento é o Novo Testamento, perdão, é o Antigo original, então passa a estar aqui. Assim também o Novo Testamento é quem dá luz à lua. A lua reflete a luz do sol. Não sei se ficou claro isso. Eu só estou falando isto para comparar e contrastar o Antigo e o Novo Testamento e a função que tem o Antigo e o Novo Testamento. A gente vai falar mais um pouco sobre isto, relacionando ao que estamos falando agora. Então, a gente falou sobre o adultério e a fornicação no Antigo Testamento. E agora eu gostaria que a gente possa ir para o Novo Testamento, que a Cris já mencionou um pouco sobre isto. Cris, acho que você ainda está por aqui. Não, já não está mais. Alguém lembra? A Cris falou sobre um verso da Bíblia, ou eu confirmei sobre o verso da Bíblia. Quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente quer falar sobre o adultério, para qual verso a gente vai? Que estudamos com o ancião Parminder. Mateus 5, Isso, 27, eu acho. Mateus 5. O, sobre que é o capítulo de Mateus 5? Sermão da Montanha. Isso. Da montanha. Eu acho que também podemos falar do monte, né? Gostaria que a gente possa ler assim rapidinho os versos. Se vocês podem me acompanhar com sua Bíblia ou a Bíblia física ou no celular. Se a gente vai para Mateus 5, do verso 1 ao 12, fala das bem-aventuranças. Depois do verso 13 ao 16, fala de duas parábolas. Quais são as duas parábolas? Do verso 13 ao verso 16. É o sal da terra e a luz do mundo. Isso. Obrigado. Mateus 5, 13 ao 16. Quando Jesus faz esta parábola, Jesus está falando essa parábola para as pessoas de forma individual ou coletiva? Coletivo. Por que você acha? Não, não é o que eu acho, é o contexto que afirma isso, né? Ok, podem nos contar o contexto? Tá uma grande multidão, não é isso? Uhum. Isso. Uhum. Mais alguém Então, que queira adicionar a isso? Bárbara, só um minutinho. O versículo 1 do capítulo 5 começa dizendo que vendo uma multidão, vendo as multidões. Uhum. Isso, exatamente. Obrigada, Marcos. A gente vendo o contexto, a gente sabe que Jesus está falando coletivamente, não está falando de uma parábola que se aplica às pessoas individualmente, está falando coletivamente. Depois, o verso 17. Alguém poderia ler, por favor?
Sabe, mas tem uma coisa assim, o fato dele estar falando para uma multidão, acho que não justifica você dizer porque isso tem uma aplicação individual ou coletiva. Uhum. ¿Você acha que é coletivo ou individual? Quando a gente fala coletivo, você está falando, por exemplo, da aplicação. Assim, só vou reformular aqui a pergunta para ficar mais claro, Uhum, né? uhum. Porque ele está falando para uma multidão. Sim. Porém, falar coletivamente, individualmente, a aplicação coletiva ou individual é diferente, né? Por exemplo, quando a gente leu aqueles versículos quando você menciona aqueles versículos que falavam sobre fornicação e que tinham Uhum, referência do relacionamento da igreja ou da instituição com Deus, isso uhum. seria falar coletivamente, certo? Sim. Então, eu não sei se justificaria, mas o fato de não ser aplicável a um relacionamento entre duas pessoas real, talvez poderia dar uma dica de que isso se aplique de maneira institucional e não individual. Por exemplo, se uma pessoa olha para outra pessoa, né, fora do casamento e a deseja sexualmente, isso já seria um adultério. Porém, isso não faz com que. Não tem como a gente provar isso, e eu acho que ninguém. Sei lá, se a gente for olhar para os casamentos, não vai terminar um casamento porque alguém. Porque o esposo ou a esposa olhou de maneira sexual para outra pessoa. Então, como não se aplica a questões, né, de pessoas de relacionamentos literais, eu não sei se isso justificaria. Me faria pensar que se aplica a algo institucional. Pensando no contexto do capítulo, tal vez es bom ter esta discussão ou este debate. Tal vez porque a gente já sabe qual é a conclusão que vamos chegar quando a gente vai para Mateus 5, 27 e 28, que fala sobre adultério. eh, e vamos ver que não está falando de um relacionamento de pessoas reais, sino da igreja e de Deus. Porque que outras coisas a gente pode ver em Mateus 5, nos versículos anteriores, nos primeiros versos, que falam, que nos mostram que está falando coletivamente y, y no para pessoas individuais. ¿Quién estaba en esa multidão? Os discípulos, Sí, ma- sí, ¿quién más? Líderes. Isso, líderes. ¿Líderes de cuál igreja? Judá, Sí, ¿quién más estaba en la multidão? Obviamente tinha muitas pessoas, mas o foco era que estavam os líderes. E nesse momento, qual era a situação dos líderes com Jesus? O que achavam de, os líderes de Jesus? eles eram inimigos, né? Viam Jesus como seus inimigos, é isso? Isso. Uhum. E o que eles queriam fazer com Jesus? Eles queriam matá-lo. Exatamente. Quando a gente vai para os versos 21 ao 26, qual é o título que aparece para vocês na Bíblia? Bárbara, aqui na minha Bíblia não tem isso não, tá? Não tem esse subtítulo, não existe na minha Bíblia, tá? Na minha versão aqui. Mas eu acho Ok. que você pegar o ponto de ter dos fariseus, é isso? Dos escribas e fariseus? Isso, sim. Uhum.
Mas aí Gabriel escreveu raiva e ira. E quem tinha essa raiva e ira, como vocês já falaram? Os fariseus, os líderes da igreja. Eles queriam matar a Jesus. Então, por isso, Jesus fala sobre o relacionamento de irmãos. Porque o que querían os líderes, y Jesús estaba falando para os líderes, era matar a Jesus. Eles queriam matar a Jesus. Outro ponto que a gente poderia ver no verso 17, passei do 21 a 26, agora volto para trás. O verso 17, que é muito conhecido, vou ler. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. ¿Por qué Jesús estaba falando eso en ese momento? ¿De qué estaba siendo acusado Jesús? ¿Cuál era la acusación de los líderes contra Jesús? Sí, transgresión do sábado, es que estaba quebrando a lei. E Jesus fala para eles: não, eu não estou aqui para anular a lei, mas estou para cumprir. Quando a gente vê a palavra cumprir no, no inglês, é uma tautologia, creo que tatuologia, no sé si estoy hablando bien en portugués, que es una palabra que se repite. A mesma palabra tem o significado que se repete. É o cumprimento. Então, o que Jesus está dizendo, o que foi predito antes, está se cumprindo agora. O trabalho de Jesus, Jesus está falando para os líderes, é cumprir o Velho Testamento. Então, quando a gente pensa no contexto, a gente vê que Jesus está falando diretamente para os líderes. Concordo, Carol, que eu ia fazer esse ponto depois, mas a gente não pode confirmar que está falando sobre coletivamente, só falando porque tinha uma multidão. Mas se a gente pensa nisso e a gente pensa, agora vendo os versos, Jesus está falando para os líderes da igreja. Quando a gente vai para os versos da parte dos versos 27 ao verso 30, qual é o título que aparece para vocês? No anterior aparecia raiva e ira. E neste aqui, do verso 27 ao 30, das pessoas que tenham. Do adultério. Ok, obrigada. Qual No, versículo, perdão? do 27 ao 30. Aqui fala luxúria. Isso, no meu também fala luxúria. Alguém poderia ler os versos 27 e 28, por favor? Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Obrigada. Então, adultério no Novo Testamento aparece por primeira vez neste verso, Mateus 5, 28. É a primeira vez que a palavra adultério é mencionada no Novo Testamento. Pensando na regra da primeira menção, né? Vou colocar primeira menção. Se a gente vai para o código, a definição com a concordância, como fiz anteriormente, o código agora é diferente. Agora o código é G3431. Vou ler para vocês a definição. Cometer adultério.
Essa é a definição. Cometer adultério. Qual é a diferença com a definição que eu falei antes do Antigo Testamento de adultério? Agora, no Novo Testamento, a definição de adultério é cometer adultério. Essa é a definição. Mas se nós voltamos para o Antigo Testamento, qual falei eu que era a definição de adultério no Antigo? Em que focava a definição? Que uma mulher casada cometa adultério. Isso mesmo. Vou trocar aqui. Adúltero, cometer adultério, mulher que quebra matrimônio. Isso no Antigo, mas quando a gente vai no Novo Testamento, talvez vou escrever aqui. Só fala cometer adultério. Vou falar que não tem gênero. A definição em si não tem gênero. Não. E para quem está falando Jesus? Eu falei que Jesus está falando para os líderes. Mas quando Jesus fala no verso 28, está falando, vos digo que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Agora está falando do homem que comete adultério, não está falando da mulher que comete adultério. Isso, para os homens. Vocês conseguem ver a diferença? Então, no Novo Testamento, pode falar. Barbie, parece que esse também é uma crítica que Jesus está fazendo a como as coisas eram levadas, né? Porque essa questão de como se aplicava a lei do adultério no Antigo Testamento, Uhum. de que tinha dois pesos e duas medidas diferentes para se você era homem ou se você era mulher, isso era uma grande crítica de Jesus, de que por séculos se esteve cometendo adultério, porém eles achavam isso uma coisa normal também. Obrigada, Carol. E por isso também o sermão da montanha, do monte, é radical. Também pela ideia as ideias que Jesus estava pregando. Era totalmente diferente do... Jesus trocou o foco. Não, não só falando de, ok, agora quero que se foquem no interior, e não só no exterior, sino também o foco que ele trocou. Ok, o adultério, já não vou falar mais do adultério falando que é só culpa da mulher. Agora, adultério é das duas partes e ainda por cima, no verso 28, está falando do homem que comete adultério. Então, por isso a gente pode falar que esse sermão de Jesus foi muito radical. Então, outro dos pontos não só é que Jesus troca o foco, sino também Jesus fala dos pensamentos, fala do coração. Também na Campo de Brasil tivemos, eh, se falou sobre isto da importância dos pensamentos ou das ações. A gente levou isso para o assunto da salvação. Se na salvação contam as ações, os pensamentos. A gente não vai falar sobre isso, embora acho que a gente poderia fazer um estudo disso porque é muito interessante. E também pensando que o ancião Parminder falou que a gente precisa ter mesmo um posicionamento sobre isso para entender os
o que está acontecendo agora. Precisamos ter um posicionamento sobre se a salvação é sobre ações ou pensamentos, porque isso nos vai ajudar a entender o que está acontecendo agora. Mas isso é só um comentário. O meu ponto é mais que a gente possa ver que a definição de adultério mudou do Velho ao Novo Testamento. Ahn, ok, e que está acontecendo? Por que Deus fala isto para os líderes? Por que Jesus aponta para os líderes que estão cometendo adultério? O que estava acontecendo no contexto? O que está acontecendo? O que estão fazendo os líderes com a igreja? Ninguém? A igreja estava em um bom estado? Estava em um mau estado? Por que Jesus tem que falar isso para a liderança? E pensando também que na liderança eram homens, né? Mas reafirmando o conceito de que Jesus estava falando, de que Jesus mudou o conceito de adultério. Ok, a igreja estava corrompida. Jesus, com as declarações, com as pregações que ele fez, Jesus está avisando que as coisas iam mudar, que a igreja ia mudar. E o que mudou do Velho para o Novo Testamento em relação à igreja? Quando a gente volta aqui a Apocalipse 12:1, a gente falou que a lua é o Velho Testamento e o sol é o Novo Testamento. É o Evangelho é quem é que tem a luz maior. Quando a gente vê neste contexto, a gente está falando também sobre organização. Vou assumir isso porque já se me está acabando o tempo, mas quando a gente fala do Velho Testamento, qual era a organização que tinha a igreja no Velho Testamento? Que tipo de organização tinha? Uma teocracia. Isso, teocracia. ¿Qué significa ter una teocracia, Mach? Existía una estructura civil de Ujú. jueces, saúde y todo, y otra estructura religiosa como santuario y templo, iglesia y Ok. Estado. Ujú. Poderíamos falar que a igreja e o Estado era som. Exactamente. Ok. Igreja igual Estado. E no novo, qual é a mudança que tem agora? Ah, bem. Uhum. Ehm, assim, no Novo Testamento, tempo de Jesus, né, o, a liderança já não tinha essa autoridade absoluta, eles estavam sob o domínio de romanos, não? Uhum. A gente, só para lembrar, né, o idioma falado naquele tempo era grego, não? Pelo que eu lembro, eles tinham se aberto muito assim
a ideias, filosofias dos gregos. Lembro dos estudos que a gente fazia, né? em, que os jovens eram enviados, né, para as boas escolas dos gregos, né? Então, em, é um Israel bastante diferente, não como talvez a gente imagina, né? Que a gente lê assim. Ujú. Obrigada. Mas em relação à igreja e Estado, qual é a mudança que tem no Novo Testamento? Deus separa a igreja do Estado, deixa o Estado a cargo de Roma e Deus vai formar uma igreja. Isso. Aqui vou colocar o Estado sendo Roma. Então, essa é a mudança que vamos ter. No perdão, no Antigo Testamento, a igreja estava junto com o Estado, poderíamos falar que era Israel. No Novo Testamento, ao ver a situação do que estava acontecendo, a igreja corrompida, o que faz Deus? Separa a igreja e o Estado. O Estado agora é Roma e, e a igreja vai ser Israel. Este é o contexto que temos para Mateus 5. Se a gente pensa na história real, esta mudança vai demorar muito mais tempo desde que Jesus falou isto até a mudança, que foi nos 70 eh, antes de Cristo. Isso vai demorar tempo, mas já estava sendo falado o que ia acontecer. Se está terminando o tempo e nem sequer comecei a falar sobre Apocalipse 17, então vou ir mais rápido. Então, voltando de novo ao adultério, eh, que foi falado pela primeira vez em Mateus 5 por Jesus. É a primeira vez que Jesus fala sobre os homens desejando as mulheres. Não está falando do estado civil da mulher nem do homem, está falando qualquer homem no estado civil que tenha. Em, então, dois pontos importantes vou escrever aqui para que fique. Dois pontos importantes. Falando do Novo Testamento. A culpa deixa de ser da mulher. Só da mulher, perdão. Deixa de ser só da mulher. Falando no contexto do adultério, né? E agora Jesus não está falando eh, sobre um relacionamento real, como a gente viu em Levíticos 20:12 e Éxodo 20:14, que está falando sobre pessoas individuais. Agora, Jesus está falando sobre qué? Sobre un relacionamiento entre a igreja, que en este caso estaba siendo representada por los líderes de la igreja, y Deus. Entonces, en este caso, adulterio e igreja y, y Deus. Cuando a gente fala de esto, a gente pode falar, cuando falamos, vou falar só de igreja, estamos falando de uma instituição. Instituição. De novo, não estamos falando de individuais, estamos falando do coletivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Si alguien tiver alguma pregunta, por favor, faça. Eh, porque eu sei que às vezes é um pouco, não, às vezes é muito complexo.
e até mesmo talvez para explicar, talvez não é muito claro. Então, por favor, façam perguntas. Em, ok, estou vendo aqui os comentários. Vou tentar não usar muito tempo, vou pular algumas coisas. Mas agora comparando e contrastando o que falamos do Velho e do Novo Testamento. Só para escrever, embora eu já tenha repetido muitas vezes isto, eu acho que é importante que a gente possa fixar alguns conceitos. No Antigo Testamento, a gente foi para Éxodo e temos um relacionamento real, homem e mulher. Depois a gente, eu mencionei os outros versos, mas a gente leu em Oséias que fala de um relacionamento simbólico. O primeiro seria adultério. E aqui estamos falando no segundo sobre fornicação. No Novo Testamento, quando Jesus fala do relacionamento da igreja e Deus, que seria o que fala Oséias, só para voltar, quando a gente leu Oséias, a gente viu que estava falando de uma nação, igreja, o relacionamento com Deus. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento e Deus fala sobre adultério, não está falando de um relacionamento real de homem e mulher, está falando simbolicamente. Vou falar que está falando da igreja, mas Deus. Até aqui tudo bem? Ok. Outra coisa importante, voltando aqui para para o Velho Testamento, Antigo Velho. Quando tínhamos um homem casado que tinha sexo com uma prostituta, isso era quebrar a lei ou não, no Antigo Testamento? Que um homem casado durma com uma prostituta. O, Não, o pode exemplo que falar. temos é de Judá. Uhum. Mas se Que você quiser, pode falar mais sobre isso. ele tem sexo com uma prostituta, que em realidade era sua nora, mas ela iba a ser castigada por un crimen, mas ele no. Uhum. Mas bom, esa es la historia. Contando su pregunta, como falou Gisele, no. Ok. No sería. O mesmo caso no Novo Testamento. Continua sendo a mesma situação? Quebra a lei ou não? Quebrarle. Uhum. E que quebre a lei seria adultério. Exacto. Tudo bem? Ok. Vou continuar meu último ponto. Apocalipse 17:2. Uma
uma das últimas perguntas que o ancião Parminder fez na última apresentação, que ele não deu uma resposta direta, mas a pergunta foi por que João, em Apocalipse 17:2, usou fornicação quando sabia que o relacionamento que estava acontecendo era adultério. E eu gostaria que a gente possa tentar responder essa pergunta. ¿Alguien poderia ler Apocalipse 17, verso 1 e 2, por favor? E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Obrigada. Então, um dos pontos que a gente tem, como eu falei, a gente sabe que isto aqui é adultério, embora João tenha usado fornicação. Mas para que seja adultério, o homem tem que estar casado. A gente sabe que a mulher é solteira, estamos falando no contexto da prostituição. Eu solteira. E sabemos que a fornicação foi entre a mulher com quem? A fornicação foi a mulher com quem? Com os reis da terra, Isso. Então, a mulher solteira seria a prostituta e os homens seriam os reis da terra. Como a gente poderia justificar que os homens estão casados? Alguém tem alguma ideia? Que os reis da terra estão casados, perdão. É que para ser rei precisa ser casado. Eu pensei nessa resposta, mas eu não tenho certeza, não sei, talvez essa seria a resposta, né? Mas eu não tenho certeza se isso seria mesmo essa resposta para ser rei precisa estar casado, mas é uma das coisas que eu pensei. Mas sinceramente não tenho certeza se essa é mesmo a definição. Mais alguém? Como a gente pode provar eh, que esses reis estão casados? Por quê? Porque se esses reis estão casados e cometem fornicação não, tem um relacionamento com a mulher solteira, no contexto que a gente viu no Novo Testamento, no contexto que está falando Jesus, isto seria adultério. Mas João não usa adultério, João usa fornicação. Mas para provar que seja adultério, a gente precisa que os reis estejam casados. Porque se o rei não está casado e está com uma prostituta, não é adultério. Eh, a Gabi escreveu, mas alguns reis eram meninos jovens que sucediam ao trono, não eram casados. Verdade. Obrigada. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué podríamos falar que os reis estão casados? Uma das formas que
que eu achei interessante, não acho que seja só esta resposta, é, mas a gente poderia comparar e contrastar Apocalipse 17, 12, Apocalipse 17 e Apocalipse 12. Temos Apocalipse 17 e Apocalipse 12. O que tem iguais? Os dois falam do deserto. E o que temos em cada um? Temos uma mulher, Apocalipse 17, e temos em Apocalipse 12 também uma mulher. Apocalipse 17, a mulher é boa ou má? Emma, Obrigada. E em Apocalipse 12, a mulher é boa. O que mais sabemos em Apocalipse 17? Sabemos que a mulher tem um relacionamento com um homem. Homem. Então, comparando e contrastando, sabemos que a mulher em Apocalipse 12 também vai ter um relacionamento com um homem. Até aqui tudo bem? Se a gente pensa em Apocalipse 17, quem tem controle sobre... Se falamos sobre a besta, quem tem controle sobre a besta no Apocalipse 17? Isso, a mulher. ¿Alguien quería falar alguma coisa? Quando a gente pensa na história de Apocalipse 17, sabemos que é a mulher que vai influenciar ao rei. Tudo bem com isso? Se a gente pensar no que a gente está estudando em Apocalipse 17, sabemos que a mulher, a má mulher, vai influenciar o rei. Neste caso, o rei é bom ou mau? Em Apocalipse 17. É mau. Isso. Perdão. O... Já esqueci minha pergunta. Eu perguntei, voltando, não quero me perder. No Apocalipse 17 temos a mulher má que vai influenciar o rei. Minha pergunta é: o rei é bom ou mau? Ninguém? Ok. O rei é bom. o sea, es bom hasta que comete adulterio. Sim. Mas quando a gente pensa no rei, o rei, qual é o propósito de um rei? Servir a las personas. Isso, proteger as pessoas. Por isso, em si, o rei é bom. Depois, o rei vai ser corrompido. Mas é bom. Neste caso, a quem é má é a mulher. Ai, eu tô escrevendo.
Quando a gente tem o rei bom, que a gente pode falar como sendo o homem casado, e a mulher má, sendo a mulher solteira, o que temos aqui? Adultério. Quando a gente vai para Apocalipse 12, temos a mulher boa que está influenciando a o rei que é bom. Quando temos esse relacionamento de uma mulher boa e um homem bom, a gente tem um matrimônio. Diferente de quando temos um rei bom, o homem casado, e a mulher solteira, que é a mulher má, temos adultério. Voltando para minha pergunta, como comparar, como falar que o rei estava casado é comparando e contrastando Apocalipse 12 e 17, pensando num relacionamento com a mulher boa e a mulher má. Para que tenha um rei bom, que depois obviamente vai ser corrompido, precisa de uma mulher boa ou má, dependendo do contexto. E dependendo do relacionamento, vamos ter um matrimônio ou um adultério. Não sei se ficou claro. Se ninguém responde, vou É, continuar que já. é tipo um contraste, né, que você está fazendo? Isso, estou fazendo um contraste, uma comparação em contraste. Se tem, se tem uma mulher, falando sobre a mulher e uma mulher má e uma mulher boa, Apocalipse 17 sendo a mulher má e Apocalipse 12 a mulher boa, se tem uma mulher, tenho que ter um rei, pelo relacionamento que a gente vê entre essas duas partes. E dependendo, obviamente, do contexto que estamos falando, vamos ter um matrimônio, que seria uma mulher boa e um homem bom. No caso de ter um homem bom e uma mulher má, vamos ter um adultério. E isso é o que falou a nova definição que foi dada por Jesus. Ok, vou continuar. Então, o que temos em Apocalipse 17 é isto aqui. Temos o homem casado, mais a mulher solteira, que quando a gente foi ao Antigo Testamento, isto aqui não era adultério. Mas quando a gente vai no Novo Testamento, agora sim é adultério. Então, por que vocês acham que a gente viu hoje, por que João vai usar fornicação e não adultério? Quais seriam as consequências de João usar adultério e não fornicação? O que vocês acham? Bárbara, bom Sim, dia. bom dia. Ô, Bárbara, ele usa fornicação e não adultério, mas nós sabemos que é adultério, né? Uhum. Talvez a gente se levasse só para um sentido simbólico e deixasse nesse momento o natural, será que não ajudaria? Em que sentido? E ao longo da Bíblia, e também o Espírito de Profecia fala do adultério como
do relacionamento de Deus conosco como relacionamento de casamento. Ujú, E o adultério como uma quebra nesse relacionamento. E aí tem também até frases do Velho Testamento que eu estava olhando aqui que fala desse adultério espiritual, né? E ujú, eu até botei uma frase ali de reis cometendo o adultério espiritual. Só que aquilo ali era relacionado a Deus. E nesse ujú, caso, esse homem aí, esses reis aparentemente não teriam uma ligação com Deus. Mas, de alguma forma, eles têm sim, porque eles mantiveram tentaram manter, né, uma igreja separada do Estado, uma ujú, ideologia segundo o olhar de Deus, ujú, segundo como Jesus instituiu. A partir do momento que entra alguém com uma ideologia diferente da ideologia daquilo que Jesus instituiu, ele está cometendo adultério. E se essa pessoa se une a essa mulher que tem essa outra ideologia, ela está cometendo adultério. Só que eu só consigo entender isso analisando dessa forma, pelo menos eu, né? ujú. Obrigada. Você falou um ponto que eu vou pegar depois. Obrigada pelo seu comentário. Mais alguém? Por que João usa fornicação e não adultério? Sabe? Uhum, É, eu gostei de um comentário que a Mika fez durante a Campal, que eu acho que ficou claro, assim, que o termo fornicação, ele é usado para qualquer tipo de sexo ilícito. Ou seja, todo adultério é uma fornicação, mas nem toda fornicação é adultério. Então pode ter sido usado mais esse termo genérico, né, de fornicação por isso. Agora eu não sei se explica a não responde a pergunta que você fez, né? De qual seria a implicação de João estar usando a palavra fornicação e não adultério. uhum. Não sei se é certo, eu vou assim chutar, mas será que teria a ver com justamente o fato de. Bom, não sei. Deixa eu vou esperar você falar. Tá bem. Mais alguém? Por que João usa fornicação e não adultério, sabendo que é um adultério que está acontecendo? Agora, Porque, teria algum sim, problema sim, ele. Desculpa, pode pode falar. falar. Não, Teria pode algum falar você. problema dele usar fornicação e não adultério, já que nós sabemos que a fornicação é um guarda-chuva para o adultério? Eu acho que isso até já desde os tempos antigos, né? Pode repetir sua pergunta, por favor? Teria algum problema ali, porque alguma dificuldade muito grande da gente entender ou de separar ali fornicação e adultério, já que eu acho que desde os tempos antigos a fornicação ela é um guarda-chuva e o adultério está contido nela. Quer dizer, se ele usa fornicação, usa adultério, não tem grandes problemas, entende? A pessoa que vai procurar saber que tipo de fornicação é aquela, né? Eu acho que o problema quando a gente vai para as definições que foram usadas na Bíblia são diferentes, porque como a gente falou no Antigo Testamento, eh, o se a gente vê os versos, estava focado. Eu sei que tem alguns versos que falam sobre adultério em relação à igreja e Deus, mas os dois exemplos que a gente viu estavam falando de pessoas reais. E quando é usada a palavra fornicação, estão falando de relacionamentos simbólicos. Ô, Bárbara, ali no, eu botei um texto que fala dos reis, que Uhum. fala em Ezequiel, e ali naquele momento, naquele texto, ele fala de adultério num sentido simbólico. E eu estava procurando aqui na Bíblia, tem outros também, sabe? Fora Ellen White também que fala. Eu peguei um texto que eu lembrei no momento, né? Mas eu não sei te dizer É, quantos mais tem, tá? Isso eu não sei dizer. eu também vi esse aqui, não sei se talvez é o mesmo verso que eu coloquei que o ancião Parminder citou na Campal, mas eu procurei, como falei antes, quando eu li Oséias,
estava falando sobre do relacionamento da igreja e Deus, estava falando sobre, na minha versão, sobre adultério, mas na verdade era prostituição. E quando sabemos que está no Velho Testamento, quando fala da prostituição, está falando sobre fornicação, quando fala da o relacionamento da mulher e o relacionamento da igreja e Deus. Por isso é sempre bom ver a definição da palavra. Isso me ajudou a mim a entender, porque quando eu vi que falava adultério em um contexto de uma relação simbólica, fiquei confusa. Pero depois, lendo a definição, vi que era mesmo, era do relacionamento da igreja e Deus. Ô, Eu acho Bom, que esse é o problema. Pode falar. eu pensei o mesmo que a Carla disse, porque o termo fornicação é para ambos ser solteiros, né? Eu acho que talvez a gente está fazendo a confusão de fazer pegando um rei literal e fazendo aplicação para mulher, que a gente sabe que não é um, acho que na profecia não está se referindo a uma pessoa física. Uhum. Pode repetir que eu não vi bem qual seria a confusão? Não, eu disse que eu penso o mesmo que a Carla, o comentário que a Sim. Carla Uhum. disse, porque o termo fornicação, ele é usado para ambos solteiros, né? E eu acho que talvez a gente está fazendo essa confusão de querer pegar um rei, por exemplo. O rei, para ser rei, ele tem que ser casado. Isso é uma forma literal, mas como está sendo usado na profecia, talvez a gente está fazendo essa confusão de colocar o rei como casado, sendo um rei literal. Não sei. Só sei que eu me identifiquei com a resposta que a Carla disse. Uhum. Então você acha que não importa se o rei está casado ou não? Eu acho que na profecia não, porque quando a gente liga isso à igreja como sendo a mulher, eu estou fazendo, na verdade, eu estou fazendo um apanhado do que eu penso. Mas talvez a mulher não esteja casada em si. Quem sabe que a mulher, ela é a igreja. O Uhum. casamento dela é um casamento dela com Cristo. Quando a gente vai para o Sim. Espírito da Profecia, a gente vê que o casamento, como é representado lá em Mateus, fala que Uhum. é chegada às bodas, né? Estou fazendo, na verdade, talvez uma mistura, não sei se eu estou correto, mas tipo assim, o casamento da mulher com Cristo vai haver no futuro. E como na profecia a mulher ela é solteira ainda, e o rei também, para estar fornicando, talvez o rei, como o Estado, ele é uma instituição separada, ele não tem um casamento em si. Talvez acho que a gente está fazendo a confusão de querer colocar o rei como casado, sendo que a mulher não é casada. Ok. Eu acho que, Mais alguém? Machi? eu acho que tem uma mistura aí entre Uhum. a mulher do Apocalipse com uma parábola de Jesus. São Uhum. duas mulheres diferentes, com estrutura diferente. Uhum. Mas eu penso que a ideia, eu acho que a gente tem que pegar a ideia, não sei. Depois a gente pode ver isso. Es que para explicar Apocalipsis 17, yo tengo que ir a Apocalipsis 17. No puedo ir a una parábola de Mateo para explicar eso. Si yo quiero saber si los reyes están casados, me tengo que falar Apocalipsis 17. Isso. Eu Eu, acho. assim, eu também concordo que, assim, pensando bem, eu, para falar que os reis estavam casados, eu comparei e contrastei Apocalipse 12 e Apocalipse 17, ou seja, usei Apocalipse 12 para falar que o rei estava casado. Eh, Acho que Ô, eu Bam, já me passei. Sim, pode falar. mas e até eu também no início eu pensei isso que o Mate falou, não queria falar, mas depois eu vi que também você estava raciocinando já desde o Velho Testamento, trazendo a palavra fornicação, trazendo outros textos, por isso que eu tomei a liberdade e essa licença, né, de falar. Quando eu falei ali na fornicação, talvez não sei se eu me expressei direito, mas é que, como eu fui católica, né, quando criança, e fala-se muito sobre um dos pecados capitais, que é a fornicação, lá a fornicação é como se fosse um guarda-chuva, entende? Na Uhum, realidade, esse guarda-chuva significa imoralidade sexual. Vai tudo, tudo, uhum, incluindo pessoas casadas também. O adultério, quando eu aprendi lá na igreja, enquanto criança, ele está contido.
A fornicação é algo grande, né? É como o assunto do gênero. O gênero é um grande guarda-chuva para vários outros assuntos que estão embaixo, a comunidade LGBT, né? E assim vai outras, as questões das mulheres, né? Entende? Então, a fornicação é um grande, né? Aí a questão de, ali no João, por que que ele fala fornicação e não adultério? Quando ele fala fornicação, ele está falando do maior, entende? E aí, tipo assim, a gente que lute para descobrir, né? O que é exatamente que tipo de fornicação que ele está falando ali, entende? E aí vem a história daquelas coisas que eu falei anteriormente, né? Como Deus menciona muito essa questão de adultério, adultério, adultério. E se a gente conseguisse pegar pelo lado simbólico e Uhum. levar pelo lado simbólico, talvez fosse interessante a gente, né, entender de repente que ele está falando ali que esses reis tinham sim essa separação igreja-estado, ideologia conforme Jesus determinou. Esses reis passam a lidar com uma mulher que é uma outra ideologia, igreja mais estado, agora eles estão cometendo um adultério, né, com aquela ideologia que eles tinham antes, entende? Mais ou menos Uhum. isso. Eu Ah, ainda Ok. insisto que a Sí, palavra. Oi, desculpa. que Genildo y... Puedes hablar Genildo y después no sé qué más quería hablar. Eu acho que a palavra fornicação, ela dá para a gente o entendimento de que ambos precisam ser solteiros. O rei ele não pode se casar e a mulher também não pode se casar dentro desse contexto. E Ujú, quando o rei faz isso, ele está cometendo a fornicação. Eu acho que o significado da palavra fornicação é que dá a definição de que ambos têm que ser separados. É um pensamento meu. Não penso assim no que eu estou ouvindo aqui, no raciocínio que eu estou fazendo. O problema, agora vou deixar falar acá a Gabriel, después a Caro. O problema es que é adulterio, no es fornicação. Mas por algum motivo, o João usa fornicação e não adultério. Gabriel? assim, eu acho que como todo mundo não tem facilidade de ter isso bem claro na minha cabeça, mas o que que eu estava pensando aqui? Se João falasse adultério, seria o rei casado se relacionando com uma prostituta, ehm, sobre quem recai a culpa. Seria a mulher solteira que está fazendo, na visão do Antigo Testamento, né, que está fazendo o rei casado eh, pecar, por assim dizer, não? Uhum, Sendo que a fornicação, ela responsabiliza ambos, ao mínimo, não? Porque deu para entender que eu quero dizer, assim, eu acho que a fornicação, ela é mais abrangente e deixa claro que que ninguém se livra da responsabilidade pelo fato de eh, da mulher não ter sido casada e o rei sim. Eu não sei se eu fui claro. acho que sim. Carol, antes de eu comentar, Gabi, pode falar. ok. Eu acho que seria melhor a gente, não sei, eu tenho que falar com o Gabriel e posso continuar o estudo semana que vem, sábado que vem, eu acho que dá. Em, Porque eu acho que ainda não todo mundo tem certeza que os reis da terra estão casados. Se estão casados e têm um relacionamento com uma prostituta, é adultério. E é adultério no contexto do Novo Testamento. Então, a gente primeiro tem que, para falar que é adultério, a gente tem que ter certeza que os homens estão casados, o rei da terra estão casados, por isso eu comparei e contrastei Apocalipse 12 e 17.
se o rei está casado e tem um relacionamento com uma prostituta, é adultério. Quando Jesus fala de adulterio en Mateo 5, está falando sobre o relacionamento da igreja e Deus. Lembram que falamos sobre o contexto de eh, que Jesus estava falando diretamente para os líderes. Eu acho que a gente, na próxima aula, a gente tem que confirmar ou não que é um adultério o que está acontecendo aqui e não uma fornicação. ¿Por qué estoy falando eso? Porque eso ya es algo que está confirmado, que es un adulterio. Mas acho que precisamos nos entender como grupo, que es confirmar que es un adulterio. ¿Y por qué? Después otra pregunta sería, ¿por qué João usa fornicación sabiendo que es adulterio? Y cuando fala de fornicación, para mí está falando da fornicação que a gente via no Antigo Testamento. eh, do relacionamento simbólico. Não estou querendo dizer que está falando da fornicação do Antigo Testamento. Estou querendo, deixem que eu compreenda bem o que eu quero falar. Está falando sobre adulterio, mas usa fornicação. E a fornicação que usa se refere a fornicação do Antigo Testamento, que era essa relação simbólica. Eu acho que temos várias dúvidas sobre isto e eu prefiro, porque já passamos quase 2 horas, e prefiro que a gente possa fazer isso em outra aula, mas em outro estudo. Mas só para falar, a gente tem que confirmar. Sim, João fala da fornicação. Por isso, minha pergunta é: a gente tem que confirmar que os reis estão casados? Se estão casados, é adultério? E por que João usa fornicação? A gente vai tentar responder juntos e juntas isso no próximo estudo, se acham bem. Oramos? Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado. Obrigada pelo tempo que temos para estudar. Embora tenhamos muitas perguntas, muitas dúvidas sobre o, o que estamos estudando, eu peço que o Espírito Santo possa estar com cada um de nós, que possamos ter as coisas esclarecidas nas nossas mentes para que possamos entender o que está acontecendo hoje no mundo. Obrigada por tudo, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.